Olá, muito boa tarde. A partir de agora você confere tudo o que é notícia da Prefeitura da capital. Está no ar o Giro Fortaleza, edição tarde. Na Barra do Ceará, prefeito José Sarto visita obras do projeto Beira Rio. As intervenções acontecem na orla da praia, com a construção de calçadão, melhorias urbanísticas. A obra está com 60% dos trabalhos executados. Incentivo à leitura. No Conjunto Ceará, Biblioteca Herbênia Gurgel recebe doação de livros infantis e revistas. A gente traz também as vagas de emprego disponíveis no Cine Municipal. Hoje são mais de 500 oportunidades. Essas e outras notícias a partir de agora no Giro Fortaleza, edição tarde. O giro de hoje abre direto da Barra do Ceará. Nesta segunda-feira, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, visitou as obras de urbanização do projeto Beira Rio, iniciativa que vai impulsionar o turismo e a economia na região. A obra está 60% concluída. O entorno da casa de seu José Ferreira mudou bastante nos últimos meses. O morador da Barra do Ceará acompanha de perto as mudanças que o projeto Beira Rio da Prefeitura de Fortaleza vem trazendo. Isso aqui é coisa de Deus, essa obra aqui é obra de Deus, não é do homem não. Isso aqui é obra de Deus. Mudança também para o seu Moisés, seu 10, como é conhecido aqui. Ele é pescador e comerciante na área. O calçadão com quiosques, boxes, nova área de contenção enche os olhos. Está 100% indo bem aí. Está 100% indo bem. A obra do projeto Beira Rio está 60% concluída. A iniciativa contempla 10 boxes, além de 30 vagas para permissionários nos quiosques. A construção de um amplo calçadão e guarda-corpo. A meta da Prefeitura Municipal é concluir a obra no segundo semestre deste ano. A Barra do Ceará, que é um dos lugares mais lindos aqui da nossa cidade, recebe esse equipamento aqui que certamente vai propiciar o turismo, vai propiciar o lazer das famílias. Essa obra já está a 60% já da sua execução pronta e nós vamos entregar no segundo semestre. Um dos pontos mais importantes dessa obra, nem sempre a gente percebe, é a criação desse muro de concreto. É ele que vem dando sustentação para toda essa nova estrutura implantada, seja para aqueles que vão utilizar os quiosques ou mesmo um passeio aqui no calçadão, ou até mesmo para quem quer só apreciar a vista. A parte de quiosques já está quase concluída. Nós estamos construindo agora os 2 últimos conjuntos de quiosques e muito em breve a gente já vai poder ter todos os permissionários que estavam aqui de volta à área, trabalhando dentro desses quiosques de forma organizada. O trecho final de contenção do muro e de construção do novo calçadão ainda está em conclusão. A gente espera que até o final do ano tudo esteja pronto, inaugurado. Essa época agora as obras andam um pouco mais lentas por causa da chuva e também da ressaca do mar. Essa é uma área que é influenciada pela ressaca do mar, mas a obra está andando direitinho, está com um contingente razoável de pessoas aqui, suficiente para tocar a obra, e muito em breve mais essa requalificação urbanística e também ambiental para a cidade de Fortaleza. É fácil perceber o impacto da obra nos moradores da região. Seu José já compara com outras orlas que conheceu. O melhor, essa é na porta da casa dele. Eu jamais pensei que a nossa Barra do Ceará ia ser a praia mais bonita do Ceará, certo? Onde você for, a Barra do Ceará tem beleza. Onde você for. Apesar da divisão, que a metade da ponte é calcaia, para cá é Fortaleza, mas onde você for, tem praia bonita. Que coisa boa. A Barra é lindíssima mesmo. A gente traz agora os destaques que são no portal da Prefeitura de Fortaleza. A Biblioteca Municipal Cristina Poeta promove celebração sobre o Dia do Maracatu, que é celebrado no próximo dia 25 de março. A data é em alusão à Carta Magna do Ceará, que foi assinada em 25 de março de 1884. A ação ocorrerá na Biblioteca Municipal Cristina Poeta, no bairro Altra Nunes. No evento irão ocorrer 2 momentos, uma roda de conversa que está marcada para iniciar às 14 horas, promovendo debate sobre a importância do maracatu no Carnaval de Fortaleza como patrimônio imaterial da capital.
O segundo momento será a oficina Vestindo Maracatu, uma releitura de uma velha brincadeira de bonecas de papel. A oficina é voltada para o público infantil a partir de 8 anos. Outra notícia vem da Rede Cuca. 11 atletas da Rede Cuca garantiram classificação na seletiva regional do Campeonato Brasileiro de Judô. Dos 33 atletas inscritos, 11 conseguiram se classificar para a próxima fase, que será realizado em Natal, no Rio Grande do Norte. Ainda falando da Rede Cuca, mais uma outra ação é o Cuca Ambiental, que celebra o Dia Mundial da Água com a limpeza de resíduos na Lagoa do Mondubim. A ação integra a campanha Águas nas Cidades e acontece nesta terça-feira a partir das 9h30 da manhã. Também será realizado um momento de plantio de mudas. A ação é desenvolvida por voluntários. A campanha foi pensada com o objetivo de discutir a importância e a relação da cidade com seus corpos hídricos e, principalmente, apontar soluções para a conservação. E olha só que notícia boa! Bibliotecas municipais estão realizando arrecadação de livros e, assim, promovendo o incentivo à leitura de crianças. Se você tem livros em bom estado de conservação em casa e quer abrir espaço na estante, as bibliotecas municipais estão recebendo essas obras. Livros infantis, revistas, títulos livres e gibis podem ser doados. A Biblioteca Herbênia Gurgel, ela recebe livros em doação e vocês podem fazer as doações diretamente na biblioteca, que fica localizada na rua 531, número 25, no bairro Conjunto Ceará. E para doar, basta vir diretamente à biblioteca. Nós recebemos livros voltados ao público infanto-juvenil, né, por sermos uma biblioteca infantil. E esses livros são de vários temas. Pode ser literatura clássica, gibis, né, que são as revistas em quadrinhos, como também paradidáticos. Não recebemos nem apostilas e nem livros didáticos. A Biblioteca Infantil Herbênia Gurgel já está há 4 anos movimentando a população do bairro Conjunto Ceará. Com uma estrutura voltada para crianças e adolescentes, o espaço recebe doações de livros clássicos, quadrinhos, livros paradidáticos e literatura infanto-juvenil. Além dos livros, o equipamento também recebe brinquedos e jogos. Na Biblioteca Herbênia Gurgel, que funciona em uma escola no bairro Conjunto Ceará, este tem sido um espaço de troca de experiências entre crianças. Isto porque, além de livros, é possível doar também brinquedos em bom estado. A importância é a criança conhecer esse espaço, né, que nosso bairro tem, né, que é a escola pública, a biblioteca pública, né, um espaço muito acolhedor. As crianças irão prestigiar livros, atividades recreativas que a biblioteca proporciona. O Giro traz agora as vagas de emprego disponíveis no Cine Municipal. Ao todo, são 555 vagas, 150 para teleoperador, 40 para recuperador de crédito, 20 vagas para costureira de máquina industrial, 14 para atendente de telemarketing, 10 para açougueiro e auxiliar administrativo, 8 oportunidades para auxiliar de cozinha. Para auxiliar de limpeza, são 6 vagas. Quem ficou interessado por alguma dessas vagas pode procurar o atendimento presencial nas unidades do Cine Municipal na Parquelândia, no bairro Otávio Bonfim, no Siqueira e em Messejana. O atendimento precisa ser agendado pelo telefone 98513-4385. Giro Fortaleza fala agora do time de vôlei da Rede Cuca, que venceu o Niterói Vôlei no fim de semana em um jogo válido pela 9ª rodada da Superliga B de voleibol. Com a vitória, a equipe está classificada para a semifinal do campeonato e enfrenta o Café Vasconcelos Araragui na próxima semana aqui em Fortaleza, em data que ainda vai ser definida. Os atletas do time já voltaram à capital e se preparam para um novo desafio. Chegou a hora do nosso primeiro giro pelo trânsito de Fortaleza. Vamos ver aí como é que tá. Aí a gente vê imagens ao vivo da avenida do aeroporto. Trânsito intenso aí em todos os sentidos da via, mas fluindo normalmente. O Giro Fortaleza é edição tarde, faz uma pausa rápida e no próximo bloco a gente fala sobre declaração de imposto de renda e como fazer para doar o imposto a instituições que apoiam crianças e adolescentes aqui de Fortaleza. É daqui a pouco, a gente volta em um minutinho. Giro Fortaleza de volta para falar sobre declaração de imposto de renda.
Desde o dia 7 de março, a Receita Federal começou a receber as declarações de rendimentos referentes a 2021. Você sabia que é possível destinar parte do imposto de renda a doações direcionadas a fundos federais, estaduais ou municipais? Esses fundos são responsáveis por repassar os recursos a instituições de apoio a crianças, adolescentes ou idosos. O Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente capta recursos e financia projetos referentes a garantir a promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes aqui de Fortaleza. O Giro recebe aqui no estúdio a Maria Joselice Lopes de Oliveira, que é analista da Receita Federal. Muito bem-vinda ao nosso programa. Como fazer para doar aí esse imposto de renda para essas instituições? Boa tarde a todos, obrigada pelo convite em nome da Receita Federal. É um prazer estar aqui divulgando a campanha da destinação de imposto de renda. O principal que o cidadão precisa saber, a informação mais importante que ele precisa saber, é que a lei permite que ele possa destinar até 6% do seu imposto devido apurado na declaração. Veja bem, imposto devido não é necessário, não significa doação, né? As pessoas às vezes confundem. Eu já pago tanto imposto de renda, ainda tem que doar alguma coisa? Nada a ver com doação. Que fique bem claro para os cidadãos que estamos falando de destinar uma parte do imposto de renda que já é devido não é mais meu, né? Isso devido eu tenho que pagar aos cofres públicos, né? Ou a União já ia pagar, né? Já ia pagar. Mas o que é que acontece? A lei permite que ele possa tirar até 6% desse imposto da vontade dele e destinar para os fundos que são controlados pelos conselhos municipal, federal, estadual ou municipal, né? Na verdade, os conselhos que controlam os fundos de direitos. Aí os conselhos, sejam eles federal, como você falou, estadual ou federal. E como é que a pessoa física, né, pode fazer essa destinação? Ela tem que fazer baixando o programa PGD, que a gente chama Programa Gerador da Declaração. Não dá para fazer naquela declaração online, ela tem que baixar no seu computador. E aí ela não se preocupa quanto é que é 6% do imposto devido, porque o sistema vai informar isso para ela. A partir do momento que ela informa já, ela pode baixar a declaração que já é pré-preenchida lá do ECAC, né, que é muito bom, basta ter acesso à conta GovBR, e aí ela baixa direto, já vem tudo preenchido, menos a destinação do imposto de renda. Então, ali o sistema já, quando ela vai entrar no campo certo, que é assim, doações efetuadas diretamente na declaração, é uma ficha onde ela vai informar o valor que ela quer destinar. Ela fica pensando, mas quanto é esse valor? Ela não se preocupa porque o sistema, quando ela chega lá, cálculo, né? O sistema já calculou, porque ele pegou o rendimento bruto, olha, o meu rendimento bruto, aí eu deduzo as chamadas deduções legais, que é as despesas com previdência, né, com plano de saúde, com dependentes, todas as despesas que a lei permite que eu deduza diretamente do meu rendimento bruto. Ainda não estamos falando de dedução do imposto de renda. Quando eu informo o rendimento bruto e todas essas despesas, eu encontro a base de cálculo do imposto devido, que é de onde eu vou deduzir essas doações, que eu vou falar aqui como é que você faz isso. Depois que eu encontro a base de cálculo, o próprio sistema já aplica a alíquota 7,5%, 15%, 27,5%, conforme a renda bruta líquida, né? Aí ele feito isso, agora entra a ação humana do cidadão, que conscientemente vai fazer. Ele apurou, bom, aqui a declaração apurou que eu devo 10 mil reais, por exemplo, de imposto devido. Mas a lei permite que eu destine, não vou pagar o que é equivalente a esses 10 mil reais todo para os cofres da União. Eu vou pagar uma parte. A parte que é do imposto, eu utilizo a famosa a cota, né, 0211, que é de imposto, e a outra parte que eu deduzi, que seria o quê? No imposto devido de 10 mil, eu tenho 600 reais para deduzir. Eu posso fazer esses 600 reais em um outro código, né? Ou seja, um imposto eu dividi na cota dele e o que sobrou, que me foi permitido por lei, eu dividi até 6% para os fundos de direito da criança, do adolescente ou do idoso, porque a declaração tem essas duas opções. O que eu não posso fazer, que é importante que os senhores saibam, é que
eu posso tirar 6% lá do leão, lá das cofres públicos, eu posso tirar. Digo, olha, eu não vou te pagar 100%, eu vou te pagar o que eu te devo, mas vou tirar 6% do que eu te devo e vou doar agora aqui para um desses fundos. A lei é clara, esses fundos não são concorrentes, os dois, tanto da criança, do fundos do direito da criança e adolescente como o fundo do idoso, gente, eles não são concorrentes. Por quê? Porque eu não posso doar 6% só para um deles. A lei dá o limite global de 6% para reduzir do imposto devido, que não é mais dinheiro teu, devido já não é mais teu, mas ele não permite que você doe esse 6% só para um. O limite individual de cada fundo é 3%. Então, eu tenho a prerrogativa legal de dizer, tá bem, eu queria doar para os fundos de direito da criança e adolescente, eu não posso doar os 6%, mas eu posso doar até 3%. O contribuinte, ele escolhe na hora lá? Escolhe na hora, é muito fácil de fazer isso, gente. Nós estamos fazendo aí, divulgando bastante, através de apresentações, porque o tempo aqui é muito limitado. Mas lá na declaração do imposto de renda, quando você for... que o sistema fez tudo para você, apurou quanto você deve, aí entra a tua ação. Tu vai, novamente repito, numa ficha chamada doações diretamente na declaração. E lá ele vai te abrir duas abas, a aba do criança e adolescente e a aba do idoso. Quando você abre a aba da criança e adolescente para informar o valor, você vai dizer que valor, não se preocupa, porque ele já indica ali ao lado, valor disponível para doação. Aquele valor disponível que ele bota ali é 3% do imposto. Por quê? Porque ele só pode dar 3% para criança e adolescente. Pronto, preenchi. Entendi. Agora eu tenho mais 3%. Vou deixar para a União? Não vou deixar não, sabe? Eu vou dar para o idoso também, já que se eu não posso dar o 6% para um nem para outro, eu vou doar também. Né? Pronto. E tem crescido? Por isso que não são concorrentes. Tem crescido isso? Olha, esse ato? Depois que a campanha de destinação do imposto de renda foi, assim, propagada na terceira região fiscal, né, Ceará, Maranhão e Piauí, principalmente aqui no Ceará, porque foi onde nasceu aqui, foi divulgado, assim, no país todo, a gente viu uma participação, assim, estrondosa em termos de avanço nos valores de contribuição. Veja bem, do ano 2020, que foi um ano crítico, né, por conta da pandemia, mas mesmo assim, aquelas pessoas que são declarantes de imposto de renda, que estão obrigados, ou o rendimento né, que a lei diz, a partir de 22 mil, se não me engano, tem lá o próprio sistema diz a partir de quanto você está obrigado a declarar. E aí quando os contribuintes se deram conta de que podem, através dessa declaração, fazer a restituição, por que eles se deram conta? Pela campanha e uma motivação assim que qualquer cidadão não deixaria de fazer. Claro. Mesmo que ele não esteja imbuído do sentimento que a relevância da campanha é eu, como cidadão, decidir, olha, eu quero aplicar parte do imposto que eu pago para a União, eu quero aplicar, quero que seja lá nos fundos de direito da criança e adolescente do meu estado, ou nos fundos de direito da adolescência do meu município, aqui de Fortaleza, lá do interior, seja de onde for. Eu decido e eu quero que vá para lá. E os conselhos, os conselhos, no caso, fazem, né, o repasse desses recursos para os projetos que já foram previamente aprovados pelos conselhos, né, e sujeito à fiscalização do Ministério Público. A Receita também acompanha isso, fiscaliza? Nesse momento, como é que a Receita acompanha? Se eu fiz a destinação do imposto de renda lá na declaração, a única forma desse dinheiro chegar nos fundos que eu consegui, gente, não é assim, eu já fiz aqui e a Receita vai mandar. Não vai mandar. Se você não for lá no campo da declaração para imprimir o DARF, hoje você não precisa mais nem imprimir, basta você visualizar o DARF, que seria aquele DARF que era o pagamento do imposto, ao invés de ser imposto, vai ser outro código. Se for por criança e adolescente, você vai pagar no código 3351, e lá você vai ver, já vai botar o teu smartphone no QR Code, e aquele dinheiro vai diretamente para os cofres públicos, mas não vai para aquela bolada da arrecadação de imposto, porque ele vai para o cantinho, fica guardando lá. E depois no código 9090, que é do idoso, então eu tirei de um código 0211, transformei em 2 códigos distintos para que a Receita saiba exatamente o que fazer na hora. Como é que ela faz, gente? Ordem bancária. Aquele outro dinheiro no 0211, como é que chega, retorna? Através da própria Constituição que fala da repartição da receita, né? Esse ano ela diz que 50% de tudo que se arrecadou a título de
do imposto de renda, aí ela diz assim, 21,5% vai para o fundo de participação do município, 22,5% vai para o fundo de participação, 22,5% para o fundo de participação dos municípios e 21,5% para o fundo de participação do Estado. E na União fica 51%, e aí ela vai dizendo, né? Ou seja, e aí aquele imposto que eu paguei ali vai para esses locais e a lei orçamentária decide o que fazer com eles, né? Estadual, municipal. Mas aquele valorzinho que eu tirei do Código do Imposto, o Código 0211, estamos falando de pessoa física, e eu transformei em 2 destinações para criança e adolescente, para idoso, não vai para aquele bolão. Como é que ele chega lá? A Receita Federal detém este controle e depois ela faz através de ordem bancária, terminou o processamento dia 29 de abril, terminou o processamento, ela começa o processamento das declarações, né? Ela começa o processamento de fazer ordem bancária para todo mundo que pagou o DARF. Gente, vale um aviso aqui. Se eu destinei 6% do meu imposto de renda, 3% para criança, 3% para adolescente, esse valor, gente, se eu diminuir o meu imposto, obviamente que eu vou ter menos imposto a pagar. Mas, se o resultado da minha declaração, falo aqui pessoalmente da minha declaração já mandei, já fiz as destinações, o resultado da minha declaração foi de imposto a restituir. Por quê? Porque durante todo o ano calendário, todo mês, era feita a retenção na fonte. Foi feito muito mais do que o imposto devido apurado agora. Entendi. Aí, o que acontece? Eu paguei mais do que o que devo para o Leão. Eu vou ter restituição. A minha restituição, digamos assim, um valor, digamos que eu tenha R$1.000 de restituição. Mas eu doei R$1.000, 500 para criança e adolescente, 500 para o idoso. Ou seja, aquele valor exato que eu doei, ele aumenta a minha restituição. Eu vou ter uma restituição maior porque eu deduzi o imposto, obviamente. E o mais importante, essa dedução, essa restituição, ela é remunerada por uma das taxas de remuneração mais rentáveis, que é a Selic. Então, se eu receber no último lote, ótimo para mim, porque meu dinheiro não tem aplicação maior do que a taxa Selic atualmente, né? Que está em torno aí, houve um acréscimo no último ano foi de 9 É o que está mais rendendo, né? Está mais rendendo. Eu não lembro assim dados, não. Fazendo essa destinação, o contribuinte presta contas com o Leão e ainda faz um gesto humano, né? Veja a relevância social da destinação de imposto de renda. Eu ajudo de imediato, porque o dinheiro ele vai chegar 60 dias depois. Encerra-se em 29 de abril, encerra. 30 de junho já é o prazo previsto para a Receita Federal do Brasil fazer a ordem bancária para os fundos de direito de criança e adolescente e fundo de direito de criança e do idoso do país inteiro, né? Todo mundo nessa data. O dinheirinho chega lá e lá ele já tem um destino imediato, né? Vidas, né? Porque veja bem a diferença daquele dinheiro que a Constituição manda através daqueles fundos de participação, vai chegar assim, mas só Deus sabe quando. No final, né, todo mês tem os repasses, mas quando é que vai ser aplicado aquilo ali? Eu nem sei onde é. Mas se eu me dirigir ao Conselho Municipal da minha cidade ou do meu estado, lá eu já posso ver no site deles, tem os projetos aprovados, né? É bem interessante. Tem algum canal de tirar dúvida, algum telefone, algum 0800, que o contribuinte queira se informar, algum site? Você entrando no site da Receita Federal, lá eu já dou a dica, assim, bem direto, porque aquele pelo menu, né, assim, você vai lá embaixo, roda lá, até o final da página, você vai encontrar acesso à informação. É uma coluna bem tranquila. Todo acesso à informação que se refere a dinheiro público, em qualquer órgão público, ele vai estar em dados abertos. Dados abertos é tudo de dinheiro, de gasto de todos. Na Receita Federal, você vai lá, acessa a informação, dados abertos lá embaixo. Você vê claramente no final da página. E você vai abrir a arrecadação, né? Porque nós arrecadamos esse dinheiro. E a arrecadação, você quer ver o quê? Destinação do imposto de renda. Lá, gente, nesse site, dá uma olhada aí, procura, porque lá você vê os valores que foram destinados desde que a campanha existe, né? Geralmente é os últimos 5 anos. O que não foi destinado, nós temos valores ainda que o cidadão pagou em 2021, fez o DARF, né? Não fez o DARF completamente 100% de imposto de renda, porque ele dividiu para um para outro, mas até agora não chegou no fundo, a Receita Federal não conseguiu mandar. Por quê? Simplesmente na hora de fazer a ordem bancária para mandar esse dinheiro, havia conta, porque os fundos, na verdade, eles são contas bancárias. O que é os fundos? Conta bancária, que são administrados, geridos pelos conselhos respectivos, né? Conselhos dos direitos da criança e adolescente, do idoso, estadual, federal ou municipal. E aí,
quando ele vai fazer a conta, o que é que aconteceu? É importante que o contribuinte saiba que quando ele escolheu lá, o fundo que ele escolheu, criança ou adolescente, estava cadastrado regularmente, sem nenhuma pendência. Mas acontece que no intervalo, tá lá, pode confiar. se está lá, não entra com pendência. Aí o que aconteceu no intervalo acontece, isso é comum, no intervalo entre o encerramento da declaração, o momento de pagar e chegar na conta, alguma coisa aconteceu. Ou mudou o gestor daqueles fundos, ou mudou o conselho, ou mudou alguma coisa. Ou então, às vezes, a conta ficou inativa, porque naquele momento ela estava ativa. Então, até 30 de junho de 2022, se o fundo que você escolheu estiver conta ativa, o dinheiro vai chegar nesse dia. E vocês que são conselheiros ou que são gestores municipais estiverem ouvindo, dá uma olhada como é que está a conta do fundo do seu município, tanto criança como adolescente como idoso, e olha lá no banco, vai no banco e vê se está ativa, né? Vai no próprio site ver se está ativa. Se não estiver ativa, você tem até o dia 22 de junho para deixar essa conta ativa, para que a destinação dia 30 esteja naquela conta. Tá certo? Então. Nós temos aqui um montante, gente, são milhões de dinheiro parado, que foi destinado pelo cidadão, que teve a boa vontade de destinar, mas a Receita não conseguiu mandar, porque Estava com alguma pendência na conta, a ordem né? bancária voltava. O sistema CIAF, o próprio banco voltava. Não, esse CNPJ não é desse fundo. Porque as pessoas confundem o CNPJ do conselho com o CNPJ do fundo da criança e adolescente, que são distintos. Todo conselho tem seu próprio CNPJ e o fundo, que é a conta, também tem seu CNPJ. As pessoas acham que se mandar... Fazer uma confusão, a pessoa, né? que eu digo é aquela que cadastrou o fundo no canto certo. Responsável pelo fundo, né? Se ela colocar o CNPJ do conselho ao invés do CNPJ do fundo, a gente não vai conseguir fazer a ordem bancária, porque o banco rejeita. Tá ótimo, tá bom? Então, Joselice, então, são muito explicações obrigada. interessantes aí. Qualquer Sim, coisa, vale estamos às ordens. Muito obrigada pela participação aqui no Giro Fortaleza. Seja sempre agradecemos. muito bem-vinda. Eu espero que cresça aí essas deduções, essas destinações para entidades aí que precisam tanto, né? A diferença de 2021 para 2020 foi mais de 60% do valor, a variação entre 2020, falo do ano da entrega, e 2021, gente, foi mais de 60% a mais, ou seja, a campanha deu certo, as pessoas viram que destinar imposto de renda não custa ônus nenhum, porque eu estou tirando dinheiro do imposto, e na restituição ela vai receber a maior, né? O mesmo valor que ela destinou, ela recebe de volta e ainda atualizado pela Selic. É um bom negócio, é um bom investimento. Obrigada, viu? Obrigada. O Giro Fortaleza fica por aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo canal no YouTube da TV Terra do Sol. Aproveita e se inscreve. Mais informações à noite, a partir das 7 horas, no Notícias de Fortaleza. Eu te espero, hein? Até lá!